Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O desemprego cai no último trimestre de 2018, mas o desafio ainda é grande, a taxa é de 11,6%. Se a gente olhar pela taxa do percentual do IBGE, há sim uma queda. Mas são 12 milhões de desempregados ainda, sem contar aquele pessoal que é o que se chama no IBGE, pelo menos de subocupado. A gente mostra esses números daqui a pouquinho. Um terminal da Vale no Rio de Janeiro é interditado por questões ambientais, o terminal de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no Porto. O Bradesco tem lucro de 21 bilhões e meio no ano passado e hoje puxou o Ibovespa para cima. O Ibovespa fechou em alto, o dólar em queda, tudo isso a gente conversa agora, aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O Ibovespa voltou a operar hoje acima dos 88 mil pontos. Depois da queda na segunda-feira, e aquele motivo foi bastante esclarecido aqui no programa, foi o caso da Vale, da empresa Vale, que caiu mais de 24% só na segunda-feira. Mas o otimismo voltou ao mercado de ações aqui na Bolsa e a gente tem números para mostrar. Primeiramente, as razões para tudo isso, para a gente ter uma recuperação da Bolsa ainda nesta semana. O balanço positivo divulgado hoje do Bradesco é a principal explicação para a gente ter uma alta expressiva hoje, tanto do Bradesco e ter puxado o Ibovespa para cima. A manutenção dos juros americanos, a decisão é de ontem, os juros vão permanecer em 2,25, com 2,5%. Mas parte dos investidores já avalia a possibilidade de uma redução dos juros americanos, o que faz com que mais dinheiro de investidores migrem para economias emergentes, como é o caso da brasileira. Quando a gente tem, por exemplo, aumento dos juros americanos, esses recursos são drenados de economias emergentes. Um movimento contrário, claro, faz com que o dinheiro volte, por exemplo, à Bolsa Brasileira. Uma crença no acordo entre os Estados Unidos e a China, dessa guerra comercial, ainda há todo um otimismo em relação a isso. Algum acordo vai ter de ser feito, porque obviamente já está afetando a economia de forma séria dos dois países. E a reforma da Previdência a caminho, os sinais todos que o governo tem dado, obviamente isso vai ser apresentado depois da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, que acontece amanhã, provavelmente na semana que vem, ou ainda na semana seguinte, na segunda semana de fevereiro. Mas os sinais que o governo tem dado é que será uma reforma que vai incluir inclusive os militares, ou seja, que haja menos questionamentos de privilégios desse ou daquele setor, independentemente se é ou não privilégio, mas a imagem que o governo quer passar que é uma reforma para valer e é exatamente isso que os investidores estão entendendo. Vamos olhar o que terminou, portanto, o Ibovespa hoje. A máxima chegou a quase 88 mil pontos e meio, mas terminou aqui, olha, em 97.393, uma alta, assim, importante de 0,41%. O Ibovespa é um termômetro importante da economia brasileira. As ações do Bradesco, que hoje o Bradesco divulgou seu balanço do quarto trimestre do ano passado, e esse foi o resultado. Em comparação ao quarto trimestre de 2017, alta de quase 20%, 19,9%, 5 bilhões 530 milhões de lucro líquido no quarto trimestre. Em 2018, e aí obviamente com os resultados do quarto trimestre dá para fechar o ano passado inteiro, o Bradesco lucrou 21 bilhões 564 milhões de reais, o lucro líquido do Bradesco, alta de 13,4% em relação a 2017. A economia brasileira tem seus solavancos, seus momentos de dificuldade, mas os bancos continuam lucrando e lucrando alto no país. Vamos lá, as ações do Bradesco, em virtude disso, subiram 6,21%, a R$ 45,50. Essas são as ações preferenciais. Mas se eu juntar as ações preferenciais com as ações ordinárias do Bradesco negociadas aqui na Bolsa, eu tenho mais de 10% de peso no Ibovespa, o que justifica a gente ter tido, por exemplo, hoje uma alta do Ibovespa, ou seja, as ações do Bradesco puxaram o Ibovespa para cima. Mas só voltando à questão do Ibovespa aqui, essa alta hoje de 0,41%, hoje é dia 31 de janeiro, o último dia do mês. No ano, o Ibovespa, nesse primeiro mês, no ano, ou seja, nesse primeiro mês de janeiro agora do ano, o Ibovespa subiu 10, se valorizou 10,8%. Vamos entender um pouquinho mais algumas outras ações, aqui as ações do Bradesco que a gente mostrou.
As ações da Petrobras hoje tiveram, sim, uma queda de 0,16%, até agora há pouco era metade disso, 0,08%. Mas aqui é praticamente uma estabilidade. Ontem foi divulgado pela Petrobras a venda de Passadina, aquela refinaria que inclusive passou por sérias investigações durante a Operação Lava Jato, que foi uma compra completamente questionável por valores absurdos. Houve depoimentos, inclusive, de Nestor Severo à época das investigações, que a compra sim foi usada para produzir dinheiro de propina, enfim. Mas ontem a Petrobras vendeu por 562 milhões de dólares a refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, a Chevron USA, que é uma subsidiária da Chevron, uma empresa americana, uma das mais importantes no setor de energia. Vamos dar uma olhadinha em algumas outras ações aqui para entender esse Ibovespa de hoje. Banco do Brasil, que também tem peso importante no Ibovespa, subiu 2,41%, a Eletrobras 2,26%. A Eletrobras tem toda uma expectativa de que o governo vai privatizar a empresa, o governo diz que não pretende ficar com a elétrica. A Embraer, que teve uma pequena queda hoje de 0,5%, mas esse é um cenário. Vamos só pegar uma outra ação que não está aí, que é de Magazine Luiza, que nós estamos falando já de varejo, e a gente pode entender a economia do dia a dia das pessoas também. Magazine Luiza hoje subiu 1,66%. Não tem um peso grande no Ibovespa, mas nós estamos falando de que ações também de grupos varejistas estão tendo altas recentes nesse momento de recuperação da economia brasileira. Bom, o dólar comercial hoje em queda de 1,77%, houve entrada de investidores estrangeiros, inclusive para comprar papéis da Vale que caíram muito depois do acidente. O dólar está em 3,65, chegou a 3,62 hoje. Fechou um pouquinho menos que isso, mas mesmo assim uma queda de 1,77% a R$ 3,65. Falando em Vale, um terminal da empresa no porto de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, foi interditado hoje por um problema com licença ambiental. O Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e tem detalhes dessa história. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Esse terminal da Vale que foi interditado, ele fica na ilha de Guaíba, no município de Mangaratiba, aqui no Rio. Ele é utilizado para estocar minério que vai ser transportado para o porto de Sepetiba, no litoral do estado. A interdição aconteceu depois de uma vistoria realizada na manhã de hoje pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba. Os fiscais relataram que encontraram diversas irregularidades e que a Vale não apresentou as licenças ambientais que permitem a estocagem de minério e a licença para operação no terminal. A Prefeitura de Mangaratiba informou ainda que esses documentos tinham sido solicitados desde dezembro do ano passado. Além da interdição do terminal, a mineradora recebeu uma multa de 20 milhões de reais. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba, a Vale tem 20 dias para recorrer desta multa, mas precisará das licenças ou de um termo de compromisso para retomar as atividades no terminal. A Vale informou que não concorda com a interdição e garantiu que possui todas as licenças necessárias que foram emitidas pelas autoridades competentes. A mineradora diz que vai recorrer à Justiça para retomar as atividades no terminal. Piotr. Muito obrigado, Maurício. O que era previsível, obviamente, que a vigilância sobre as operações da Vale vão ficar ainda mais intensas e isso é absolutamente previsível que fosse acontecer. Aliás, a Vale divulgou hoje que pretende fazer acordos extrajudiciais com as vítimas do acidente em Brumadinho. É uma forma que a empresa encontra justamente tentar resolver logo o passivo que ela tem diante deste caso, que foi a tragédia humana gigantesca sem precedentes na história do Brasil. A Vale está reconhecendo a sua culpa no processo e está sugerindo justamente a tentativa de fazer acordos extrajudiciais, ou seja, evitar judicialização de casos e que isso, obviamente, toma muito tempo. Nós vamos dar uma olhadinha agora sobre as ações da Vale. Temos aqui hoje, teve uma queda de 2,36% a R$ 45,50. Uma menção sobre os papéis da Vale. Quem comprou no movimento especulativo de oportunidade do mercado, vamos tirar a questão ambiental e humana, que foi trágica naquela questão no acidente em Brumadinho. Mas as ações caíram muito na segunda-feira, as ações caíram 24,5%. Para se ter uma ideia, nós tivemos alta depois na terça-feira, uma pequena alta. Ontem, na quarta-feira, tivemos uma alta importante dos papéis da Vale. Hoje, com uma realização de lucro de quem apostou na ação da Vale na segunda-feira no movimento especulativo,
vendeu na alta, porque ontem a ação subiu, hoje teve uma queda, mas é claro, isso reflete também outro tipo de investidor que vendeu os papéis, porque pode estar olhando para um futuro mais difícil da empresa em relação a ter uma alta melhor, o mais importante no futuro, com os custos, obviamente, relevantes que a empresa vai ter para tentar resolver todo esse passivo em relação a Brumadinho. Por conseguinte, as ações da Bradespar, que é um outro ramo da empresa, a Bradesco Participações, que detém uma parte importante da Vale, caíram hoje 2,05. As ações da Vale caem, as ações da Bradespar também caem. Como ontem as ações da Vale subiram, da Bradespar também subiram. É uma acionista importante do grupo. Daqui a pouco a gente fala sobre o desafio do desemprego. Na verdade, podemos falar agora sim. A taxa de desocupação do IBGE voltou a cair no quarto trimestre do ano passado. Obviamente que isso é um dado positivo. O movimento de queda é sempre bem-vindo, mas a gente está falando ainda de um desafio gigantesco do emprego no Brasil. O maior problema gerado pela irresponsabilidade de políticas econômicas equivocadas lá atrás, em 2013, 14, 15. Na verdade, algumas políticas começaram lá antes de 2010, diga-se de passagem. Mas vamos lá. No quarto trimestre de 2018, a taxa ficou essa do IBGE, é uma taxa de desocupação. O IBGE não mede só pessoas que têm carteira assinada, é quem se diz ocupado ou não com alguma atividade. 11,6%. São 12 milhões e 200 mil pessoas. Para se ter uma ideia, no terceiro trimestre de 2018, ou seja, no trimestre anterior, era de 11,9, ou seja, uma queda de 0,3 ponto percentual. Se eu comparar com o quarto trimestre do ano passado, ou seja, de 2017, 2018 com 2017, do ano anterior, perdão, de 11,6 para 11,8, 0,2, praticamente estável. No primeiro trimestre de 2018, para ter uma ideia, ou seja, no comparativo do ano era de 13,1, agora está de 11,6. Esse movimento é importante, de 13,1 para 11,6. Sim, é uma queda importante, porque a gente está vendo uma redução no desemprego. Agora, o estudo do IBGE, da PNAD contínua do IBGE, mostra uma série de outras coisas. A população subutilizada, é uma expressão que o IBGE usa, é hoje de 27 milhões de pessoas, ou seja, falta trabalho ou emprego, mas trabalho para 27 milhões de pessoas. E por quê? Porque aqui o IBGE junta neste índice desempregados, pessoas que não têm nenhuma atividade, ou seja, aqueles 12 milhões e 200 mil pessoas, subocupadas, ou seja, pessoas que trabalham menos do que poderiam trabalhar, força de trabalho potencial, gente que tem idade para trabalhar, mas não consegue entrar no mercado, ou seja, esse contingente de pessoas são 27 milhões. Isso demonstra claramente o tamanho do desafio de gerar emprego no país, que é o principal problema. Volta o emprego, volta o comércio, volta a economia a crescer de forma sustentável no longo prazo, resolve os problemas de inadimplência, você diminui de forma muito importante, porque a gente já mostrou aqui em vários índices do cenário econômico que as pessoas recuperam a renda e elas tentam sair da inadimplência. Ou seja, isso mostra a responsabilidade do brasileiro. Diferentemente daquele lenga-lenga que você ouve com muita frequência, me perdoe a expressão, mas o brasileiro não tem nenhuma capacidade de educação financeira. Não, não é assim, não dá para generalizar dessa maneira, não. O que a gente tem visto é muita gente que recupera a renda, vai lá e tenta sair da dívida, ou reduz a sua dívida, seja com banco, seja com prestador de serviço. Vamos lá. O desafio do emprego dos trabalhadores por conta própria, e esse é um outro dado importante, como está mudando o perfil da ocupação do brasileiro. São 23 milhões, quase 24 milhões de pessoas que trabalham por conta própria nessa pesquisa do IBGE. Para se ter uma ideia, houve o crescimento de 1,5% em relação ao terceiro trimestre de 2018, quase 3% em relação ao quarto trimestre de 2017. Mas para se ter uma ideia, num comparativo um pouquinho mais de longo prazo, em 2018, 25,4% das pessoas, ou seja, esses pouco mais de 23 milhões, trabalhavam por conta. Em 2012, eram 22,8%. Eu tenho um acréscimo aqui importante de pessoas que desistiram de procurar emprego e acabam abrindo um pequeno negócio, trabalhando por conta, fazendo bico ou não, uma coisa um pouco maior, mas é o tipo de emprego que as pessoas estão lidando. É uma forma que o brasileiro encontrou, a média encontrou para lidar justamente com o momento de crise. Bom, hoje nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro, que continua internado no Hospital Albert Einstein, se recuperando da cirurgia que irrigou seus intestinos, depois de todo o atentado ainda durante a campanha do ano passado. Hoje ele despachou pela primeira vez do hospital. Vanessa Casalino está em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, tem informações. Vanessa, boa noite.
Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Começo com as informações sobre o estado de saúde do presidente. De acordo com o último boletim médico, o presidente Jair Bolsonaro segue se recuperando bem, com uma evolução clínica positiva. Ele continua em jejum oral, recebendo os nutrientes pela corrente sanguínea. Hoje o presidente fez uma caminhada e aí, segundo o porta-voz da presidência, ele voltou para o quarto sem a necessidade de aparelhos. E também, segundo o porta-voz, o presidente tem falado bastante, despachou aqui hoje com o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Essas fotos foram publicadas até pelo presidente no Twitter dele e o presidente despachou, tem conversado inclusive por telefone. No que se refere, Piotr, mais especificamente à agenda econômica, à agenda política, o porta-voz da presidência disse aqui que no dia 7 de fevereiro uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro vai ser lida no Congresso Nacional e alguns pontos foram destacados. A reforma da Previdência, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer fazer uma reforma com justiça social, que não tire direitos, mas que restabeleça o equilíbrio fiscal. Falou também sobre o combate à corrupção e o crime organizado e destacou para isso a importância da lei anticrime, para que a impunidade seja combatida por meio dela e aí o reforço no combate à corrupção e ao crime organizado. Citou também o problema da infraestrutura, dos gargalos que impedem o crescimento do país. Esse tema também vai estar na fala do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso e a intenção é atuar de forma a desfazer esses gargalos que atrapalham a produção. O presidente Jair Bolsonaro, nessa mensagem ao Congresso, vai citar também isso de forma imediata a necessidade de mudança da lei de segurança de barragens, isso numa alusão ao que aconteceu em Brumadinho. Então, de acordo com o presidente da República, nessa mensagem ao Congresso, a perspectiva de uma revisão imediata dessa lei, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Nos trouxe aí, inclusive, antecipou o conteúdo dessa mensagem ao Congresso na reabertura dos trabalhos legislativos pelo presidente Jair Bolsonaro, a mensagem que ele vai enviar ao Congresso. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o perfil do novo trabalhador, levando-se em conta o perfil do novo mercado de trabalho. A gente fala disso tudo logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar sobre o perfil do novo trabalhador, levando-se em conta que temos hoje um novo perfil do mercado de trabalho com muitas tecnologias que chegaram obviamente para ficar e para se auto-inovarem, diga-se de passagem. O Marcelo Bueno está conosco, muito prazer, que é especialista na área. Obrigado. Marcelo, seja bem-vindo. Quando a gente fala do novo perfil desse trabalhador para lidar com a nova realidade, eu me lembro de uma entrevista do presidente da Organização Mundial do Comércio, do diretor da Organização Mundial do Comércio, ele dizia assim, olha, vários empregos, o jovem hoje, que está estudando hoje, vai trabalhar em profissões que sequer foram criadas. O que dá uma ideia, se não me engano, acho que era 70% ou 60% de profissões que sequer foram criadas. Sim. Como é que as pessoas hoje, que já estão no mercado de trabalho, ou seja, elas vão ter que trocar o pneu do carro com o carro andando, porque as novas tecnologias chegam, os desafios se apresentam e não dá tempo de parar, estudar para depois voltar ao mercado de trabalho. As coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Como é que se lida com essa inovação gigantesca e nessa velocidade? Em minha opinião, eu ouço muito falar sobre transformação do mercado de trabalho. Eu acredito em outra coisa, eu acredito na evolução contínua no mercado de trabalho. Um exemplo é o que nós temos aqui na sua tela, né? Como era esse pregão da Bolsa de Valores há anos atrás. Antes era um viva voz. Não era? Aquele acotovelamento diário. Pois é. E como ele é hoje, né? E silêncio só. Se nós só pensarmos nas pessoas que trabalhavam daquela forma e como elas passaram a trabalhar hoje, é pensar muito raso, é um pensamento muito raso. Quantas pessoas passaram a investir na Bolsa, o quanto isso se multiplicou pela facilidade, né? Então, acho que a gente tem que ter um pensamento um pouco mais amplo. Eu não gosto muito da ideia de transformação porque ela me leva muito para a ruptura, né? Parece que existe um marco quando as coisas acontecem. Eu acho que é uma constante evolução. Então, vou tomar a sua resposta para fazer a minha próxima pergunta. Se é uma evolução, é um processo da natureza humana. O ser humano evolui. Perfeito. Isso aumenta a capacidade de aderência às novas coisas que estão surgindo por aí. Ou seja, não precisa aumentar o temor. Basta entender, compreender e se inserir, porque daí a coisa anda. É isso? Exato.
Eu acredito... Tiramos os monstros da sala, então, que bom. É isso. Eu acredito que as pessoas elas têm capacidade de evoluir. É claro que nós temos que investir na evolução dos métodos de educação, desde a pré-escola, né, do ensino primário. Se você pensar hoje, como é minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, como ela... Quais matérias ela tem hoje na escola são totalmente distintas da que eu tinha na minha escola, acredito que na sua também. Sim. A abordagem é totalmente distinta. Então, isso prepara as pessoas, as novas gerações, para atender o mercado de trabalho, que sim está em transformação. Aumenta a iniciativa. Eu vou lhe fazer, você falou o comparativo da sua filha. Eu tenho um menino hoje que está em idade de ensino médio e faz ensino médio técnico. Sim. Eu fiz o que à época chamava-se de colegial técnico. Perfeito. Não tinha disciplina em empreendedorismo. Sim. Na dele tem empreendedorismo, ou seja, isso é uma mudança expressiva. Muito expressiva. Acho que o empreendedorismo também, ele visa também praticar a iniciativa, que as pessoas sejam proativas, tenham iniciativa, pensem em como mudar as coisas, não fazer sempre da mesma forma. Hoje o volume de informações ele é muito grande, né? Hoje você vê profissões, como você citou, que não existiam há 10 anos atrás, que profissões como, por exemplo, ciência de dados, cientistas de dados. Por quê? Porque cada vez mais a gente fala de experiência do cliente e para que eu possa capturar todas as informações, organizá-las e criar perfis para que possam ser consumidos pelas empresas e isso consiga impactar os negócios delas, eu preciso de pessoas que entendam de dados, que entendam em como correlacionar essas informações, como transformar aquilo em algo mastigável, né, palatável. Então, eu acho que hoje a gente passa por uma transformação, sim. Vejo muitas empresas adotando robotização. Isso também às vezes assusta, mas... uso de inteligência artificial, inclusive, com uma série de coisas, não é? Mas isso também vem para ajudar o humano, né? São ferramentas novas, isso. E mais sofisticadas diante desse acúmulo de dados que hoje, seguramente, é imensamente maior. É isso. Eu entendo que os robôs, as máquinas ou a inteligência artificial vêm para colaborar com os humanos, nas tarefas repetitivas, naquelas tarefas maçantes, coleta de dados. O humano vai ficar muito mais na análise daquilo tudo, em analisar criticamente e tomar uma decisão. Quando começou a robotização, eu me lembro dessa expressão, a desumanização do trabalho. Era uma crítica. Sim. Mas em algum momento, quando eu vou deixar o robô fazendo uma atividade que é insalubre, era insalubre, e hoje eu não preciso colocar um ser humano ali que vai trabalhar muito pouco tempo, porque ele vai ficar doente muito tempo também, porque era uma atividade muito ruim. E eu não estou humanizando o emprego também, por outro lado. Talvez seja um otimismo exagerado da minha parte, mas eu vou precisar que as pessoas se relacionem, porque o objetivo da empresa é vender do mesmo jeito. Claro. O convencimento, a coleta de dados para saber o que as pessoas querem. Ou seja, eu só vou tirar a pessoa de uma atividade insalubre e vou voltá-la ao relacionamento humano, porque as informações dos desejos dos humanos é o que vai fazer uma empresa ser bem ou mal sucedida, não é? É isso. Nós trabalhamos, a empresa que eu trabalho, lidamos muito com a experiência do cliente, né? Queremos transformar as experiências. E eu transformo a experiência do cliente quando eu ouço o cliente, quando eu falo com ele, quando eu me relaciono e entendo o contexto onde ele está inserido, o desejo. E se eu estiver investindo ou gastando muito tempo em tarefas que poderiam ser feitas por um robô, eu vou simplesmente perder a oportunidade de entender melhor, de vender mais, de criar um impacto na vida daquela pessoa ou na empresa que eu trabalho. Então, a ideia é deixar com os robôs esse trabalho que tem pouco valor, se eu posso chamar assim, e deixar com que os humanos façam esse trabalho. Vamos lá, né? O telemarketing está sendo robotizado agora, mas as pessoas relatam com frequência, e eu posso dar um depoimento pessoal, se for o caso, Claro. de que nunca se foi tão mal atendido quando você, como cliente, vai reclamar ou precisa de meramente uma informação, não precisa ser nenhuma reclamação. Não está se vendo a necessidade de se rehumanizar esse relacionamento com o cliente que foi criado lá no telemarketing? As tecnologias estão disponíveis e elas podem ser usadas por bem empregadas ou mal empregadas.
A ideia de você substituir o humano por uma máquina, ela é errada e causa esse impacto que você bem explicou, né? Até ter uma experiência própria. Se você empregar a máquina ou o robô nas situações onde ele pode, sim, auxiliar o humano em fazer um atendimento melhor, em auxiliar o humano em não deixar o cliente esperando muito tempo, nas tarefas que são mais simples, ele realizar sem o cliente ter que esperar, você citou o telemarketing, esperar na linha para receber uma informação, eu acho que aí você começa a transformar a experiência do cliente. Se você considerar, não, eu quero trabalhar só com eficiência, não importa o impacto que isso cause para o meu cliente, esse é um erro fatal. Porque se eu só pensar nisso... Nós estamos diante de escolhas, então. Eu creio que a gente ampliou muito esse debate e eu lhe agradeço por isso, muito viu, obrigado, Marcelo? Piotr. Obrigado pela gentileza da entrevista. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, sexta, a gente está de volta. Até lá.